Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é a professora Antoneide com a segunda videoaula referente à atividade de matemática 8 do ensino fundamental. O nosso assunto hoje é números negativos. Os números negativos, eles são bem presentes no nosso dia a dia. Eles são utilizados para expressar temperaturas abaixo de zero, saldos negativos em conta bancária, entre outras. Por exemplo, existem cidades serranas em Santa Catarina que a média de temperatura lá chega a menos 1 grau. Veja, por exemplo, aí nessa imagem desse termômetro. Já no setor de finanças, os números negativos, eles são bastante utilizados quando se trata de débito ou saldo em contas bancárias. Por exemplo, quando a gente faz uma compra em débito, a gente já sabe que o dinheiro saiu da nossa conta porque aparece lá no extrato bancário números negativos para representar o pagamento. Por exemplo, essa conta aqui tinha um saldo inicial de 50 mil reais e foi feito pagamentos, para alguns fornecedores. Então, o que vai aparecer no extrato bancário, números negativos que representam essa retirada. E os números negativos, além do tracinho, do sinal, eles podem estar presentes em textos, né? Simbolizado por algumas palavras como débito, decréscimo, abaixo de, profundidade, perda, queda, desconto, entre outros. Se você ler uma questão onde vai aparecer números sem sinais, mas está se referindo a alguma dessas palavras, ele está querendo se referir a números negativos. Por exemplo, a Bolsa de Valores teve uma queda de 20%, então é negativa, porque foi uma queda. A queda daquele homem foi de 15 metros, então ele está querendo se referir que esse número foi negativo, porque houve uma queda. A camisa que custava R$120 e teve um desconto de R$50, porque paguei à vista, isso significa que a camisa que era R$120, com desconto, ou seja, menos R$50, vai custar agora R$70. E não tem como a gente falar de números negativos sem lembrar do conjunto dos números negativos. Existem muitos tipos de conjuntos. Porém, números só existem 3. Os números positivos, o zero, que é como fosse a origem, né, o ponto de referência, e os números negativos. Aqui, na reta numérica, existe o zero e tem números à sua direita e números à sua esquerda. Todos os números, a partir daqui, eles são positivos. Porque os alunos normalmente acham que depois do zero já vem o 1, e não. Tem muitos numerozinhos aqui, muitos números decimais até chegar ao inteiro 1, muitos numerozinhos decimais aqui até chegar ao inteiro 2, e assim vai até o infinito positivo. Do zero à sua esquerda, existem os números negativos. Então, a gente pode dizer que a reta numérica, né, é formada por essas 3 referências. O zero, que é um ponto de referência, a origem, os números à direita positivo e os números à esquerda negativos. Vamos entender agora um pouco sobre as operações com números negativos. Eu coloquei aqui soma e subtração. A gente nota que o que as pessoas mais se confundem ao resolver problemas com números negativos é a própria análise da questão, porque o aluno fica tão preso a regras de sinais que esquece de, por exemplo, se você tem 2 dívidas e eu somo essas 2 dívidas, ela não vai diminuir, ela vai aumentar. Olha aqui o exemplo. Esse rapaz, o Juan, ele fez um empréstimo com um banco de 15 mil. Ele não conseguiu pagar e fez outro empréstimo de 35 mil. Juan está ganhando ou perdendo dinheiro? Sem contar os juros, correções e outras taxas. Quanto Juan está devendo ao banco? Olha, ele tinha 15 mil reais de dívida negativo e adquiriu mais 35 mil reais de dívida negativo. Então, no caso aqui, a gente soma as dívidas, porém não vai ficar um saldo positivo. Continua negativo porque são 2 dívidas. O intuito aqui com esses 2 exemplos
fazer com que o aluno não se prenda àquela regrinha de sinais positivos, que soma, que subtrai. Eu quero que você pare e tente analisar a questão. Por exemplo, se você tem R$ 1.300 e gasta R$ 900, quanto você ficará de saldo? Se você entender que R$ 1.300 é um saldo positivo que você tem, porém você gasta negativo R$ 900, dá para entender que mesmo você gastando um valor menor do que o que você tinha, você ainda vai ficar com saldo positivo. Talvez se eu dissesse assim: quanto é R$ 1.300 menos 900? O aluno fica pensando, sinal positivo, sinal negativo, subtrai, soma, e gera muita confusão, entendeu? Então, nesse contexto aqui, como você está entendendo que você tem positivo R$ 1.300 e está gastando, retirando R$ 900, você entende que você subtrai, porém fica um valor positivo, fica um saldo positivo. Mas se você recebe os mesmos R$ 1.300, só que você teve que comprar muitas coisas no seu cartão de crédito e a sua fatura veio R$ 1.500, com certeza você não vai ficar com saldo positivo. Pelo contrário, você vai adquirir uma dívida, pois o seu valor inicial era R$ 1.300 positivo. Você adquiriu uma dívida negativa de R$ 1.500, porém eu vou ter que subtrair e você vai continuar com um sinal negativo, pois o valor da dívida era maior do que o valor inicial. Gente, aqui a gente encerra a nossa videoaula referente às atividades 8 do Ensino Fundamental de Matemática. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.